todos, bem-vindos ao semestre letivo 2020.1 da Universidade Federal de Roraima, curso de Agronomia. Hoje é a nossa primeira aula de microbiologia do solo. Mas para entender microbiologia do solo, precisamos entender o que são micro-organismos. Precisamos conhecê-los, bem como os seus impactos na natureza e também nas atividades humanas. Este é o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos discorrer um pouco sobre esses seres vivos e o que é que eles fazem no planeta que, digamos, influenciam todas as nossas atividades, dos animais e das plantas. Primeiramente, perguntamos o que são micro-organismos? Micro-organismos são, então, seres muito pequenos, que não podem ser vistos a olho nu. Temos que usar aparelhos como microscópios, às vezes lupas, para visualizar esses seres vivos, ou seja, são seres muito pequenos, ao contrário dos macro-organismos, como plantas e animais. Todos eles, tanto os macro quanto os micro-organismos, são compostos por células. No caso das plantas e animais, as células interagem entre si, elas formam os tecidos formam os órgãos e assim por diante. Então todas as células são interligadas, são interconectadas, interagem entre si. Ao contrário de alguns grupos microbianos, por exemplo, as bactérias, que são células individuais, ou seja, cada célula é um organismo independente. É claro que nós temos outros grupos microbianos, como os fungos, que também são, assim como plantas e animais, são compostos por muitas células. De qualquer forma, são sempre seres microscópicos que vivem geralmente em colônias. No caso das bactérias, aqui vemos um mosaico de micro-organismos, fungos e bactérias observados ao microscópio. Então a gente percebe que eles, embora sejam células independentes, eles vivem em comunidades, em conjunto, que nós chamamos de colônias. E onde estão os micro-organismos? Nas árvores da vida, nos diversos sistemas de classificação que foram criados. Atualmente, os livros didáticos nessa área de microbiologia trazem basicamente duas árvores genealógicas, que nós chamamos árvores da vida. Temos aqui o sistema de classificação do Whittaker, que dividiu os micro-organismos em 5 reinos. Aliás, os seres vivos em 5 reinos. Essa divisão foi baseada no metabolismo, por exemplo, organismos que fazem fotossíntese, ou organismos que absorvem nutrientes, ou organismos que fazem ingestão de nutrientes e fazem a digestão desses nutrientes internamente. Então, o Whittaker, em 1969, criou esse sistema dos seres vivos, de classificação dos seres vivos. Então, é uma árvore da vida bastante difundida, mas ela está caindo em desuso
por causa dessa evolução aqui, dessa classificação do Voese. Nós vamos falar ainda sobre ela, que dividiu os seres vivos em 3 grandes domínios: bactéria, arqueia e eucária. Voltemos à árvore do Whittaker. Bom, onde estão os micro-organismos aqui? Temos aqui na base da árvore o reino Monera, que engloba todos os micro-organismos procarióticos. Basicamente, as bactérias, cianobactérias, actinomicetos, todos eles estão aqui na base desta árvore, ou seja, eles têm esses 3 sistemas de absorção, de metabolismo. Muitas bactérias fazem fotossíntese e a maioria faz, na verdade, vive através de absorção de nutrientes da natureza, quer seja do solo ou de organismos que elas estão parasitando ou vivendo em simbiose. Então, elas basicamente fazem a sua nutrição através de absorção de nutrientes. Acima das bactérias do reino Monera, temos então o reino protista, que abrange o grupo dos protozoários e outros seres microscópicos. Tanto esse Monera quanto o protista são seres microscópicos, ou seja, aqui temos só micro-organismos. E esses 3 grandes reinos, o plantae, que são as plantas, o fungi, aqui no centro, e o animalia, que são os animais. Então, o reino dos fungos, é claro, basicamente são micro-organismos. Por exemplo, os fungos filamentosos, as leveduras, todos são seres microscópicos. Mas aqui também temos os famosos cogumelos, que já são fungos cujos corpos de frutificação são muito grandes. É possível vê-los, então, a olho nu, porque eles crescem acima do solo e nós podemos vê-los claramente. Até os fungos filamentosos, embora sejam microscópicos, nós também podemos perceber a presença deles, por exemplo, através dos mofos, os bolores que se formam em alguns alimentos, como pães que você deixa assim no ambiente, onde tem umidade, temperatura boa, vão crescer os fungos ali e você vai ver aquelas formações de mofo. Então é muito provável que os fungos estejam nesses mofos. Se você coletá-los, você vai perceber que eles são seres muito pequenos individualmente, mas se manifestam desta forma. Agora voltemos à árvore do Voese. Nós chamamos árvore filogenética da vida. Então, esse cientista, o Voese, criou esse sistema, se não me engano, foi em 1997. Ele percebeu que havia uma relação evolutiva entre todos os seres vivos e criou então esses 3 domínios de organismos: o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária. Então, todos esses seres vivos vieram de um ancestral comum universal que está aqui nessa base da árvore da vida, nesse ramo inferior. Então, todos eles surgiram a partir desse organismo primeiro, pioneiro, que nós chamamos ancestral universal. Quem era esse organismo? Como ele surgiu? Ninguém sabe ao certo. Há muitas teorias. A maioria dos cientistas acredita que eram bactérias metanogênicas, ou fotolitotróficas, ou até cianobactérias. De qualquer forma, era um organismo procariótico que surgiu primeiramente. Alguns acham que pode ter vindo do espaço. Outros acham que esse organismo
se formou a partir da junção de moléculas orgânicas numa sopa primitiva, mas isso é um assunto fascinante, mas deve ser tratado em outra ocasião. Nós vamos falar ainda sobre isso no nosso curso. Aqui é apenas uma noção geral sobre esses organismos que são chamados micro-organismos. Onde eles estão aqui na árvore filogenética do Voese? Eles estão em todos os domínios. Por exemplo, o domínio bactéria. São todas as bactérias verdadeiramente chamadas bactérias, as bactérias clássicas, que têm aquelas estruturas básicas de um ser procariótico. Então temos as diversas divisões das bactérias aqui, mas todos são seres microscópicos. E o domínio arqueia já são aquelas bactérias mais primitivas, por exemplo, as produtoras de metano, que nós chamamos metanogênicas. Então são bactérias que a maioria se enquadra naquele grupo dos extremófilos. São seres muito versáteis, muito resistentes às mais adversas condições. Então são as bactérias primitivas. E o domínio eucária também vamos ter. Eucária vem de eucariótico, ou seja, são organismos que têm células mais bem formadas, com estruturas mais diversificadas, rodeadas por membranas, por exemplo, o núcleo, as mitocôndrias, os cloroplastos, todas essas estruturas bem formadas e típicas vão estar aqui nos organismos do domínio eucária, que vamos ter também vários micro-organismos. Por exemplo, os fungos estão aqui. Todos os fungos são organismos eucarióticos, então eles estão no domínio eucária. Vamos ter também os protozoários, as algas, os animais e as plantas, entenderam? Mas em termos de micro-organismos, basicamente os fungos, os protozoários, as algas, até no reino animal, aqui do sistema do Whittaker, e aqui no domínio eucária também vamos ter micro-organismos. Por exemplo, um animal que se enquadra no conceito de micro-organismo são os nematóides. Então, nematóides são animais microscópicos que habitam os solos e as raízes das plantas. Nós também vamos falar sobre eles ainda na sequência do nosso curso. Então, esses são os dois domínios, aliás, os dois sistemas de classificação dos seres vivos. E aqui, eu espero que eu tenha deixado essa mensagem, os micro-organismos estão aí enquadrados em diversas posições dessas árvores. Vocês têm que ter essa noção de onde eles estão nessas árvores da vida, tanto o sistema dos 5 reinos do Whittaker, quanto a árvore filogenética do Voese. Percebam que nessas árvores não existem os famosos vírus. Os vírus que hoje estão mais do que em moda, com essa onda do coronavírus aí que está assustando o mundo. Então, os vírus são seres importantíssimos que também são micro-organismos. Aliás, são os menores seres vivos existentes. Uma única bactéria, por exemplo, de tamanho pequeno, pode alojar milhares ou milhões de estruturas virais. Então, o que são os vírus? Não são células. Vocês têm que ter essa noção. Eu acho que vocês aprenderam desde o ensino fundamental. Vírus não são células. Eles não se enquadram, eles não têm aquelas características dos sistemas vivos, por exemplo, metabolismo autônomo, a reprodução, etc. Eles só têm metabolismo quando eles estão parasitando algum hospedeiro, que seja planta, animal ou outro micro-organismo. Então, vírus são simplesmente partículas de ácidos nucleicos, que podem ser DNA ou RNA, envolvidos por uma capa proteica.
E como eles não têm características de sistemas vivos, eles não foram enquadrados aqui nessas árvores da vida, porque o vírus ele só tem vida quando ele está na presença de outra vida. Mas isso a gente também vai falar posteriormente na sequência do nosso curso. E aqui a gente primeiramente vai falar sobre os impactos gerais dos micro-organismos. Os impactos gerais no planeta e nas atividades humanas. Então, o nosso autor aí, que eu me baseei para fazer essa aula, ele classificou esses 5 aspectos: a agricultura, alimentos, doenças, energia e o meio ambiente e a biotecnologia, ou seja, os micro-organismos estão envolvidos em todos esses compartimentos, em todas essas atividades. Não se pode conceber a natureza, os seres vivos de modo geral, como nós conhecemos, sem a atividade microbiana. Não é exagero, inclusive, dizer que nós só estamos aqui hoje graças aos micro-organismos. Não só os primitivos que transformaram toda a atmosfera terrestre, que era extremamente inóspita, transformaram a atmosfera que era inabitável em uma atmosfera habitável, ou seja, cheia de oxigênio. Isso é um trabalho das bactérias ancestrais, principalmente cianobactérias, que há bilhões e bilhões de anos transformaram a nossa atmosfera através de um importantíssimo processo chamado fotossíntese, que resulta na liberação de oxigênio. Isso também vai ser discorrido em outras sessões do nosso curso. Então nós não podemos desprezar os micro-organismos, pelo contrário, nós temos sempre que agradecer a eles pela vida que se proliferou aqui no planeta, porque eles atuam, como a gente vê aqui no esquema, em todos os compartimentos, em todas as atividades que se possam imaginar. Por exemplo, essa importante atividade chamada agricultura, que foi uma das maiores invenções de todos os tempos, que surgiu há mais de 10, 12 mil anos no planeta. E em vários aspectos, as bactérias, fungos e outros micro-organismos são fundamentais para esse processo que nós chamamos de agricultura. Por exemplo, a nutrição nitrogenada das plantas só é possível através da fixação do nitrogênio atmosférico, que é um processo crucial, feito basicamente por bactérias heterotróficas, simbióticas, de vida livre. É um processo sem o qual a vida no planeta não aconteceria em sua plenitude, não só das plantas, mas também dos animais e de toda a cadeia alimentar. Então, sem bactérias não haveria fixação do nitrogênio, ciclagem de nutrientes, por exemplo, fósforo, enxofre, potássio e outros nutrientes circulam no planeta graças a processos microbianos diversos. Também no campo da agricultura temos a criação de animais, que só é possível também a atividade de animais de criação graças à atividade microbiana em muitos casos, por exemplo, dos animais ruminantes, que nós vamos tratar ainda nesta aula.